Fala, meus amigos, tudo bem? Antunes mais uma vez aqui trazendo mais um conteúdo para vocês. E nesse vídeo nós vamos falar rapidamente sobre como o Sistema Azul já está trabalhando na secação contra o Internacional e chega a ser engraçado. Agora, para uma imprensa que se diz ser isenta, uma imprensa que se diz trabalhar pela dupla Grenal, chega a ser um escândalo os comentários que esses caras fazem sobre os dois times, mesmo depois deles terem sido humilhados. Cara, o Sistema Azul foi humilhado nesse gauchão. Eles foram humilhados, eles foram atirados com a cara no chão, eles foram desnudados. A intenção deles foi atirada por terra, foi trazida às claras. Tudo que eles fizeram para tentar ajudar o Grêmio a conquistar esse gauchão e não funcionou. Mas se isso não bastasse, 2 dias depois sai o sorteio. 2 dias depois da conquista do Inter do Campeonato Gaúcho, sai o sorteio da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores da América. E o que eles fazem? Eu vou trazer para vocês aqui os comentários iguais que eles fizeram tanto para o grupo do Grêmio na Copa Sul-Americana quanto para o grupo do Inter na Copa Libertadores. E o Guerrinha, fazia tempo que eu não vi o Guerrinha dar uma no meio, e o Guerrinha deu uma no meio, mas deu no meio. Cara, os caras ficaram com a cara no chão, com a lata no chão, depois do que o Guerrinha falou. Então fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te trazer as informações e o que eles falaram sobre Inter e Grêmio nas competições sul-americanas que vão disputar, tá bom? Já deixou o like? Ainda não? Ajuda o nosso canal aí se tu gosta do nosso conteúdo. E claro, se inscreva no canal, ativa as notificações. E se gostar mesmo, compartilha com os amigos nos grupos aí de WhatsApp que você pertence aí de internacional. Então assim, pessoal, hoje, como sempre, eles estavam repercutindo no programa Sala de Redação, no Sistema Azul, o sorteio tanto da Sul-Americana como também da Libertadores da América. Sobre o sorteio da Sul-Americana para o Grêmio, o que eles falaram? Ora, o Grêmio passa fácil. É um grupo muito fraco, e realmente é fraco. Mas acompanha comigo o raciocínio. O Grêmio passa fácil, o Grêmio pode até poupar jogadores contra esses times, que o Grêmio vai passar com as mãos nas costas. Pois bem, vamos analisar o Grêmio então. Vamos analisar o Grêmio. O Grêmio contra São Raimundo, Atlético, times de série C, D e B, o Grêmio não ganhou para passar na Copa do Brasil. O Grêmio contra o Juventude, que é um time que vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro da Série A, jogou 2 partidas, perdeu 2 e ganhou 1. Não, foram 3 partidas, né? 3 partidas. Perdeu 2 e ganhou 1. Contra o Internacional, que aí é um time bem superior ao deles, ok, jogou 3 Grenais, empatou 2, sendo que 2 poderia ter sido goleados e perdeu 1 dentro de casa, que culminou na perda do título deles. Então assim, o Grêmio não joga nada. O torcedor gremista está apavorado. O torcedor gremista queria até o técnico deles fosse mudado já. O time não joga porcaria nenhuma, é só balão. Ganhou do Juventude porque o Daronco ajudou. Passou na Copa do Brasil com gols cagadinhos no final da partida e nos pênaltis. E aí os caras vêm e dizem assim: não, agora na Sul-Americana o Grêmio passa fácil. Passa fácil. O Grêmio também não tem... os primeiros jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro não são bons. Mas o Grêmio não tem que viajar longe. O Grêmio é um timão, tá jogando muito, ou seja, passa fácil, não vai nem fazer força para passar na Copa Sul-Americana. Então, essa foi a análise que eles fizeram sobre o Grêmio. E aí, o Internacional foi Bahia caiu no grupo do Inter. O Atlético, é o Atlético Nacional da Colômbia e o Nacional do Uruguai. Times que são inferiores ao Internacional tecnicamente. Times que, claro, eles têm, por exemplo, o Nacional e o Atlético Nacional, eles têm uma certa tradição. O Bahia não tem tradição, mas é o Bahia, é um time brasileiro, o Grupo City. Tem um time razoável. Tem até bons jogadores, mas não vinga, não, né?
Pode ser que vingue esse ano, mas não vinga. Mas não é fácil realmente. Mas são menores que o Internacional. E aí, o começo do programa, ou da análise sobre o grupo do Internacional, é como se fosse o grupo da morte. E que o Inter vai ter uma dificuldade e que vai ser terrível pro Internacional. Praticamente decretando que o Inter não passa na primeira fase. Por decreto, ou seja, não precisa nem jogar. O Inter vai pegar o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Inter tem 5 jogos terríveis no Campeonato Brasileiro. Ou seja, decretaram que o Internacional está fora da competição antes mesmo de jogar. Aí você vê o Inter invicto no Campeonato Gaúcho, sendo campeão incontestavelmente sobre o seu maior rival. Sobre esse time deles, que não joga porcaria nenhuma. E esses times da Sul-Americana, eles são no mesmo nível de São Raimundo. Não, são até melhores que São Raimundo. São do mesmo nível de Atlético, times de Série B. São times fracos, sim, mas são de nível de Série B de Campeonato Brasileiro. Que o Grêmio não conseguiu ganhar nos 2 confrontos que teve. Mas eles vão melhorar, eles vão, a partir daqui a 15 dias, 20 dias, o time do Grêmio vai ser uma máquina. Mas o Internacional, o melhor time, o time de melhor campanha dos estaduais, o time que tem os melhores números, eu não sei se o Flamengo está na frente, acho até que não. Praticamente os melhores números do Brasil nos estaduais, invicto. Esse time, ele corre sérios riscos, gravíssimos riscos de cair na Copa Libertadores da América. Essa é a maneira que os caras fazem para analisar Internacional e Grêmio. Um é campeão, mas está decretado que não vai passar. Porque vai ter logística, porque não sei o quê, porque os jogos do Brasileiro vão ser difíceis. Aí eu pergunto, o Internacional é menos time que o Bahia? Respondam nos comentários. Respondam. É menos time do que o Bahia? Eu só quero saber isso, não quero saber de mais nada. É menos time do que o Bahia? O Internacional é menos time que o Atlético Nacional lá da Colômbia? O time do Internacional é menos time do que o Nacional do Uruguai, que a dupla de ataque é Nico Lopes e o Vargas, aquele do Atlético Mineiro com 85 anos. Aquele que era do Atlético Mineiro. Então, assim, gente, o que acontece? Os caras sentiram tanto, assim, eu tô irritado, eu tô falando, gritando porque eu tô irritado. Os caras estão tão magoados, assim, com o título do Internacional em cima do Grêmio, que eles fizeram de tudo pro Grêmio ganhar e não conseguiram. Estão tão magoados assim que agora não conseguem fazer uma análise sóbria, uma análise coerente. Não dá pra entender. E aí o Guerrinha vem, depois que eles fizeram todo esse fuzuê, esse teatrão lá no sala de redação, o Guerrinha na sua primeira participação, aliás, o Guerrinha teve que intervir. Ele teve que se meter na conversa. Porque aquele programa lá, quando são os gremistas que estão falando, ou quando é algo para prejudicar e jogar o Inter para baixo, eles deixam o programa inteiro os caras falarem. Quando é para falar bem do Inter, logo tem um intervalo, logo tem uma mudança de assunto, logo tem alguma coisa. Mas do Guerrinha, numa das poucas vezes ultimamente que ele tem se posicionado firme ao lado do Inter, ele chegou e disse assim: atenção, torcedor colorado. Enquanto eles estavam falando, atenção, torcedor colorado. Atenção, torcedor do Colorado. Não, né, como é que é? O Inter está fora da Libertadores da América. Porque ele vai disputar com o Liverpool, com o Manchester City, com o Barcelona. Atenção, torcedores colorados, desistam, o Inter já está fora da Libertadores da América. Eu gostei muito porque os caras ficaram com a cara no chão. Os caras ficaram sem dizer o que fazer. E o suposto lá, mediador do programa, parecia que estava... Isso aí, vamos lá, vamos bater, vamos diminuir o Inter, vamos fazer com que os torcedores não acreditem que o Internacional tem alguma chance na Libertadores. Eu digo mais, o Internacional, se passa desse grupo e vai passar, o Internacional é um dos candidatos fortes a conquistar a Libertadores. Pelo que o Internacional vem jogando, pelo grupo que tem. Então, assim, cara, eu fico... Por um lado, eu fico irritado, obviamente, porque, às vezes, os colorados que tem lá não ajudam em nada. Eles ficam quietinhos, não ajudam em nada. Chega a dar nojo de assistir. E volto a dizer, eu não assisto, eu assisto algumas partezinhas para vir aqui e fazer, mostrar para vocês o que está acontecendo. Não que eu assista todo o programa, porque eu tenho muito mais coisa que fazer do que ficar assistindo um programa que só quer jogar o Inter para baixo e botar o Grêmio lá em cima. Então, assim, parabéns ao Guerrinha, porque essa palavra, cara, foi como se fosse
sabe, um corte Tramontina no meio daquele debate ridículo que estavam fazendo. Ridículo. O Internacional é o time que tem que botar medo nos adversários. Quem tem que estar preocupado neste grupo é o Bahia, é o Atlético Nacional e é o Nacional do Uruguai. Não é o Inter que tem que estar preocupado. São esses caras que vão ter que enfrentar o Internacional. Eu não sei se o Internacional vai passar. Mas dizer que o Internacional, por decreto, vai ter tremendas dificuldades antes de jogar, sem analisar o que os times jogam, sem analisar a grandeza dos clubes. Meu Deus, o Bahia do Rogério Ceni, olha o Grupo City. Meu, se nós temos medo do Bahia, não, quem tem que ter medo é o Bahia. F Bahia, não é F Inter, F Bahia, meu amigo. Então assim, cara, cada vez mais os caras estão se mostrando contra o Internacional. O que eu mais fico triste nessa história toda é que ainda tem muito colorado. Tem ainda, cara. Ainda tem, infelizmente tem. Não adianta. Com todas as provas que a gente traz aqui no canal, e outros agora estão trazendo, com tudo isso, infelizmente tem, mas muito colorado, que escuta esses caras e dá, vamos dizer assim, moral. Eles acreditam no que os caras dizem. Eu não estou dizendo aqui que o Internacional já passou por decreto. Agora, você determinar, praticamente dizer assim, olha, o Inter não vai passar, não acreditem, é muito difícil, num programa que nem aquele que eles se dizem ser isentos. Eles se dizem trabalhar em prol do futebol gaúcho. Mentira. Um foi campeão agora com futebol muito mais forte, muito mais, vamos dizer assim, encaixado. E o outro não demonstrou porcaria nenhuma. Quem tem risco de não se classificar é o Grêmio na Sul-Americana. Porque se eles continuar com o futebol que estão, eles não se classificam na Sul-Americana. Eles não se classificam. E o maior absurdo que eles falaram é que na Sul-Americana que tem Corinthians, que está jogando bem, Atlético Mineiro, que está jogando bem, tem mais um time agora, eu me esqueci, cara, me esqueci qual é o outro time brasileiro. Tem mais um time brasileiro que eu me esqueci agora que o Grêmio tem grandes chances de ganhar, tem oportunidade. É o título que o Grêmio pode ganhar no ano com esses times brasileiros, que são muito mais times do que o Grêmio na competição. É um absurdo, cara. É um absurdo. Nós vamos ter que lutar muito novamente para fazer com que o torcedor colorado continue acreditando no time. Porque, infelizmente, não adianta nós aqui no canal, na nossa bolha, ou aqueles que são mais das redes sociais, não adianta a gente dizer assim que nós não damos mais bola porque o Sistema Azul fala. Infelizmente, galera, tem muita gente ainda que assiste esses caras. E o pior não é assistir, porque assistir todos nós às vezes assistimos. O problema é que eles acreditam no que os caras dizem. Eles são muito influenciados pelas baboseiras que eles dizem nesses programas, que não tem nenhuma imparcialidade. Eles não são imparciais. Tem algum que outro comentarista que é parcial ou que tenta ser parcial. Se nem os colorados que trabalham lá têm coragem de bater de frente no debate, de dar a real naqueles programas que eles participam, eles têm medo. Você imagina aqueles que se dizem ser isentos. Esquece, esquece. Quero que você deixe nos comentários aqui embaixo o que você pensa sobre isso e o que você acha sobre o Internacional. É um grupo realmente que não é fácil, não é um grupo barbada. É um grupo, assim, equilibrado. Tem o Nacional, que faz tempo que não tem grandes times, mas que tem tradição, joga todo ano Libertadores. O Atlético Nacional também lá da Colômbia é o melhorzinho time lá da Colômbia hoje. Não é que o Inter vai atropelar. Mas o Inter tem mais time, tem tudo para fazer 3 vitórias dentro do Beira-Rio. E aí beliscar uma vitória fora de casa, 1 ou 2 empates para se classificar. É essa a campanha que o Inter tem que fazer. Agora, os caras dizer que o Inter está praticamente fora da competição porque vai pegar um monte de jogos difíceis no Brasileirão. Meu amigo, se precisar botar reserva no Brasileirão, bota, velho. O Inter vai ter 15 pontos nos 5 primeiros jogos, que o Inter tem que ganhar 8 pontos. O Inter ganhando 8 pontos tá bom. Tá bom para começo de campeonato. E focar na Copa Libertadores, que é o que dá dinheiro e que dá muito mais, né, vamos dizer assim, chama muito mais atenção. É a prioridade do Internacional no ano. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. A gente se vê no próximo vídeo.